Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das frases mais, olha, profundas e, quem sabe, enigmáticas já escritas. É uma linha só, mas que carrega uma promessa, um paradoxo e, dá para dizer, uma filosofia de vida inteira. Tá aí, em toda a sua glória. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ser sinceros, a primeira coisa que bate quando a gente lê isso é, ué, como assim? Parece uma contradição, né? Como que a humildade, ou até uma certa forma de pobreza, pode ser o caminho para a felicidade máxima? Pois é, essa é a grande questão. O que essa frase realmente significa? Será que é um convite para a gente ser fraco? Uma celebração da miséria? Ou será que tem algo bem mais fundo acontecendo aqui? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Ok. Para a gente conseguir entender esse mistério, não dá para olhar para a frase inteira de uma vez. É tipo um quebra-cabeça. A chave é desmontar. Vamos separar em três partes principais: a promessa, a condição e a recompensa. Vamos analisar cada pedacinho, um de cada vez. Bora começar pelo começo, então. Pela grande promessa. A palavra bem-aventurados. O que exatamente está sendo oferecido com essa palavra? Olha, essa palavra é bem mais forte do que um simples feliz ou abençoado, sabe? A ideia aqui é de um estado de realização, de um contentamento que vem de dentro. É uma alegria que não depende do que está acontecendo do lado de fora. É algo muito mais profundo. Então, o ponto principal aqui é esse. Ser bem-aventurado é o resultado, é onde se chega, não é a ação. E isso, claro, levanta a pergunta óbvia, tá? Mas qual é a ação ou a condição que leva a esse estado de bem-aventurança? E agora a gente chega no coração do negócio, na parte que provavelmente é a mais discutida e muitas vezes mal compreendida de toda a frase. Os humildes de espírito. É aqui que o verdadeiro sentido da coisa começa a se revelar. A primeira coisa que muita gente pensa é: tá falando de pobreza, de não ter dinheiro. Mas será que é só isso? Pensa bem, a frase fala humildes de espírito. Esse de espírito dá uma pista de que é algo mais interno, não é mesmo? É exatamente aqui que a gente precisa fazer uma distinção bem clara. De um lado, tem a pobreza material, que é uma condição externa, certo? Falta de bens, de grana. Do outro, a humildade de espírito, que é uma postura interna, é uma atitude da mente e do coração. A frase está claramente falando desse segundo ponto. Então, ser humilde de espírito é o que, afinal? É basicamente reconhecer a própria necessidade espiritual. É ter aquela consciência de que a gente não tem todas as respostas, de que sempre tem espaço para crescer, para aprender. É uma postura de estar aberto, receptivo, o total oposto daquela arrogância de achar que já se sabe de tudo. Entendido? Então temos a atitude interna e a felicidade profunda que vem dela. Agora vamos para a parte final para ver como tudo isso se encaixa com a grande recompensa prometida. E olha que interessante o tempo verbal aqui. A frase diz deles é no presente, não será. Isso sugere que o reino dos céus não é só um lugar para onde se vai depois que morre. É um estado de ser, uma realidade que pode ser vivida agora. É uma condição de harmonia, de propósito, que pertence a quem tem aquela postura que a gente acabou de conversar. Ok, vamos olhar para a frase completa de novo. Agora que a gente quebrou ela em pedaços, parece que aquela névoa do paradoxo começa a sumir, né? Em vez de uma contradição, uma lógica bem clara começa a surgir. O fluxo lógico fica bem evidente. Olha só. Tudo começa com a atitude interna de humildade espiritual. Isso leva diretamente àquele estado de realização profunda, a bem-aventurança. E o resultado final? É ter acesso a essa realidade que é o reino dos céus. Então, o que começou parecendo uma coisa super contraditória, na verdade se transforma numa espécie de fórmula. Uma fórmula filosófica, espiritual. Uma relação bem clara de causa e efeito que descreve um caminho para um estado de ser mais elevado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem fascinante para os dias de hoje, né? Num mundo, numa cultura que vive batendo palma para a autossuficiência, para a confiança que não se abala, que espaço sobra para essa tal humildade de espírito? Como a gente pode entender isso e, quem sabe, até praticar? Fica aí uma reflexão.